Longe de qualquer porto seguro, uma pequena catedral de metal e circuitos navega pelo abismo. A Voyager 1, lançada pelas mãos de uma civilização curiosa, flutua agora no espaço interestelar, a mais de 24 bilhões de quilômetros de casa. Seus sensores, projetados para escutar o sussurro dos planetas gigantes, agora provam apenas o silêncio. À sua volta, não há o brilho reconfortante de um sol próximo, nem o reflexo azul de oceanos líquidos. Há apenas uma escuridão insondável, um manto de veludo negro que se estende em todas as direções, pontilhado apenas por diamantes distantes e frios que chamamos de estrelas. Esta imagem, a da sonda solitária cercada pelo nada, parece natural para nós. Aceitamos a escuridão do espaço como um fato inegável da existência, tão óbvio quanto a gravidade que nos prende ao solo ou o ar que respiramos. Quando olhamos para cima à noite, esperamos ver o preto. É o cenário padrão do universo, o palco vazio onde o drama cósmico se desenrola. No entanto, essa escuridão é uma mentira. Ou, mais precisamente, é um grito silencioso que contradiz tudo o que pensávamos saber sobre a arquitetura da realidade durante séculos. A escuridão da noite é, talvez, a evidência mais chocante e visível de que o nosso entendimento intuitivo do cosmos está fundamentalmente equivocado. Considere por um momento a escala do que nos rodeia. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma ilha de luz contendo até 400 bilhões de estrelas. Cada uma delas é uma fornalha nuclear furiosa, despejando fótons no vácuo com uma violência inimaginável. E a nossa galáxia é apenas uma entre trilhões no universo observável. Se pudéssemos recuar e observar a totalidade da criação, veríamos uma teia cósmica tecida com filamentos de galáxias, uma estrutura vasta e luminosa que permeia a existência. Aqui reside o mistério que assombrou os astrônomos por gerações. Se o universo é vasto, povoado por um número incalculável de sóis, por que o céu não está em chamas? Por que a noite é escura? Esta pergunta simples, formulada com a inocência de uma criança, carrega o peso de uma revolução científica. Ela sugere que o universo não pode ser infinito, antigo e estático ao mesmo tempo. Se fosse, a Voyager não estaria navegando na escuridão. Ela estaria navegando dentro de um forno. Para entender a profundidade deste paradoxo, devemos viajar não para a frente com a sonda, mas para trás, para a mente dos filósofos naturais que olharam para o céu e sentiram o primeiro calafrio da dúvida. Devemos caminhar pelas ruas de paralelepípedos da Europa, do século XVIII e XIX, onde a física newtoniana reinava suprema. Isaac Newton nos deu um universo ordenado, governado pela gravidade, um cosmos que ele imaginava ser infinito e eterno. Um universo finito, argumentava ele, entraria em colapso sobre si mesmo devido à atração gravitacional mútua de sua matéria. Apenas um universo infinito, onde a gravidade puxa igualmente em todas as direções, poderia permanecer estável para sempre. Mas havia uma falha fatal nessa catedral de lógica, uma rachadura na fundação que deixava a luz entrar, ou melhor, que deveria ter deixado toda a luz entrar. Imagine-se no centro de uma floresta densa e sem fim. Se você olhar em qualquer direção horizontal, sua linha de visão eventualmente encontrará o tronco de uma árvore. Pode ser uma árvore próxima, com a casca rugosa e detalhada, ou pode ser uma árvore a quilômetros de distância, pouco mais que um vulto cinzento. Mas se a floresta for verdadeiramente infinita, não haverá lacunas. Cada ângulo de visão terminará em madeira. Ao seu redor, você não veria o céu ou o horizonte distante, mas sim uma parede contínua de troncos,
uma muralha de madeira cercando-o completamente. Agora, substitua as árvores por estrelas e a floresta pelo cosmos. Se o universo for infinito e uniformemente preenchido por estrelas, como exigia a cosmologia da época, então, cada linha de visão que parte dos seus olhos, não importa para onde você olhe no céu noturno, deve eventualmente terminar na superfície de uma estrela. Não importaria se a estrela estivesse a 10 anos-luz ou a 10 bilhões de anos-luz. Em um universo infinito, cada ponto do céu seria ocupado por uma superfície estelar. A matemática é implacável neste ponto. É verdade que a luz de uma estrela diminui com a distância, obedecendo à lei do inverso do quadrado. Uma estrela 2 vezes mais distante brilha com 1/4 da intensidade. Isso poderia nos levar a pensar que as estrelas distantes são simplesmente fracas demais para serem vistas. No entanto, em um universo infinito, o volume do espaço aumenta com o cubo da distância. À medida que olhamos mais longe, o número de estrelas aumenta geometricamente, compensando exatamente a perda de luz devido à distância. Imagine o universo como uma série de cascas esféricas concêntricas ao redor da Terra, como as camadas de uma cebola gigantesca. A casca mais próxima contém um certo número de estrelas. A próxima casca, sendo maior, contém mais estrelas. A luz total que recebemos de cada casca é exatamente a mesma, pois o aumento no número de estrelas cancela perfeitamente o escurecimento causado pela distância. Se somarmos um número infinito dessas cascas, a quantidade de luz que atinge a Terra torna-se infinita. O céu noturno não deveria ser preto. Deveria brilhar com a intensidade média da superfície de uma estrela típica. Deveria ser tão brilhante quanto a superfície do Sol. A noite não existiria. A atmosfera da Terra evaporaria sob o bombardeio incessante de radiação. A própria Voyager, longe de ser um viajante frio no escuro, seria vaporizada instantaneamente. A vida como a conhecemos seria impossível sob esse domo de fogo eterno. No entanto, a noite cai. O sol se põe e somos deixados com a escuridão suave e fria, pontilhada por aquelas poucas lanternas solitárias. Este é o paradoxo de Olbers, nomeado em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers, que popularizou o problema em 1823, embora pensadores como Kepler e Halley já tivessem dançado com a ideia antes dele. Olbers era um médico de dia e um caçador de cometas à noite, um homem acostumado a perscrutar a escuridão em busca de luz. Mas foi a própria escuridão que lhe revelou a verdade mais profunda. A solução que Olbers propôs em seu tempo estava incorreta, mas a pergunta que ele solidificou abriu uma ferida na cosmologia clássica que nunca mais cicatrizou. Ele sugeriu que talvez o espaço interestelar não fosse transparente, que nuvens de poeira e gás bloqueassem a luz das estrelas distantes, agindo como uma névoa cósmica que nos protegia do brilho infinito. Parece uma solução elegante, uma cortina de fumaça salvadora. Mas a termodinâmica, a lei férrea que governa o fluxo de calor e energia, não permite tal refúgio. Se a energia não pode ser destruída, apenas transformada, então, essa poeira interestelar, bombardeada por toda a eternidade, pela luz de infinitas estrelas, eventualmente aqueceria. Ela absorveria a radiação até atingir o equilíbrio térmico com as fontes de luz ao seu redor. A poeira começaria a brilhar com a mesma intensidade das estrelas que tentava esconder. A névoa se tornaria tão luminosa quanto o fogo que ocultava. Não há onde se esconder em um forno eterno. Portanto, estamos de volta ao início, de pé sob o céu noturno, confrontados com a impossibilidade do que vemos.
O fato de o céu ser escuro nos diz algo monumental sobre a estrutura do tempo e do espaço. É uma prova visual, acessível a qualquer pessoa que olhe para cima, de que o universo não é o que Newton imaginava. Para que o céu seja escuro, uma de duas coisas deve ser verdadeira, ou talvez ambas. Ou o universo não tem um número infinito de estrelas, ou o universo não existiu para sempre. Imagine a luz como um mensageiro correndo através do vazio. Se o universo tivesse existido eternamente, a luz das estrelas mais distantes já teria tido tempo de sobra para chegar até nós, preenchendo cada lacuna no céu. Mas se o universo teve um começo, um momento de gênese, então só podemos ver as estrelas cuja luz teve tempo suficiente para viajar até a Terra desde aquele instante inicial. Existe um horizonte cósmico, uma borda, não no espaço, mas no tempo. Além de uma certa distância, a luz ainda está a caminho, correndo através dos éons, ainda não tendo alcançado os nossos olhos. Não vemos uma parede de luz, porque olhamos para um universo que ainda está acordando para nós, cuja luz ainda está em trânsito. A escuridão entre as estrelas é a sombra do começo do tempo. É a escuridão que existia antes de haver luz, uma relíquia da era primordial, antes que as primeiras fornalhas estelares se acendessem. Mas há mais uma camada nesta tapeçaria de sombras, uma que a física moderna revelou com uma clareza aterrorizante. O universo não é apenas finito no tempo, ele está se esticando. O tecido do espaço-tempo está se expandindo, arrastando as galáxias para longe umas das outras. A luz que viaja através deste espaço, em expansão, é esticada junto com ele. Suas ondas se alongam, sua energia se dilui. A luz visível, brilhante e energética é transformada em infravermelho, em micro-ondas, em ondas de rádio. A luz das estrelas mais distantes e antigas não desapareceu simplesmente. Ela foi deslocada para fora do espectro que nossos olhos podem ver. O fogo do Big Bang, a luz mais antiga de todas, ainda está lá, preenchendo cada centímetro do céu. Se tivéssemos olhos capazes de ver micro-ondas, o céu noturno não seria escuro. Ele brilharia com um fulgor uniforme, uma relíquia do calor da criação. Mas para os nossos olhos biológicos, limitados a uma fatia estreita do arco-íris eletromagnético, o universo desvaneceu-se na escuridão. Assim, a Voyager navega pelo escuro, não porque o universo está vazio, mas porque o universo é jovem e inquieto. A escuridão é a evidência da expansão. É a evidência de que houve um faça-se a luz há um tempo finito atrás. Cada pedaço de céu negro é uma janela para o passado remoto, para uma época antes das estrelas, e um lembrete de que a luz é uma viajante cansada, lutando contra a expansão implacável do abismo. Nós existimos em uma janela de tempo privilegiada, uma era em que o universo é transparente o suficiente para ver as galáxias distantes, mas jovem o suficiente para que o céu ainda seja escuro, permitindo que a vida floresça sem ser incinerada pela radiação de fundo. A escuridão da noite não é um vazio, é um escudo. É a condição necessária para a nossa existência, uma consequência direta da dinâmica violenta e evolutiva do cosmos. Mas se a escuridão é uma consequência do nascimento do universo, o que ela nos diz sobre o seu fim? Se a expansão é o que nos salva do fogo, o que acontecerá quando essa expansão continuar, acelerando, esticando o espaço, até que até mesmo a luz das estrelas vizinhas não consiga mais nos alcançar? A Voyager continuará sua jornada muda, afastando-se cada vez mais da ilha de calor que a criou, entrando em um futuro onde a escuridão não será apenas uma lacuna entre as estrelas,
mas o destino final de toda a matéria. O paradoxo de Olbers foi resolvido, mas a resposta trouxe consigo novas perguntas, mais vastas e inquietantes. Olhamos para a escuridão e agora sabemos que ela não é a ausência de algo, mas a presença do tempo e da expansão. É a cor do universo esfriando. É a cor de um cosmos que teve um início violento e corre em direção a um futuro gélido. Enquanto a sonda avança, ela se torna um microcosmo da condição humana, uma centelha de consciência flutuando em um oceano de entropia crescente. A escuridão que a envolve é a mesma que vemos da janela de nossos quartos. Não é um teto pintado de preto. É a profundidade infinita de um poço temporal, onde a luz luta para escalar as paredes de um espaço em expansão. E no fundo desse poço, escondido pela própria geometria da noite, jaz o segredo de como tudo isso começou. A escuridão, portanto, não é o silêncio antes da música. Ela é a música em si, tocada em uma frequência tão baixa e antiga que só agora começamos a aprender a ouvi-la. Se o espaço não fosse preto, não estaríamos aqui para fazer a pergunta. Mas por estarmos aqui, devemos confrontar o que essa negritude implica sobre a nossa origem e o nosso destino final nas garras da termodinâmica. Por que o espaço é preto? Porque o universo está morrendo desde o momento em que nasceu, expandindo-se e dissipando seu calor no nada. A noite é a cicatriz do Big Bang, e é nessa cicatriz que devemos ler a história de tudo o que existe. Imagine uma noite de inverno em Praga, no ano de 1610. O vento corta as ruas de pedra, uivando através das torres góticas. Mas num observatório alto e gélido, um homem treme por uma razão diferente do frio. Johannes Kepler, o matemático imperial, olha para cima. Ele não vê apenas pontinhos de luz espalhados numa tela negra. Ele vê um problema. Para Kepler, um homem que dedicou a vida a encontrar a geometria sagrada de Deus, a harmonia perfeita das esferas, a escuridão entre as estrelas, não era apenas um vazio. Era um escudo. Era a única coisa que impedia a humanidade de ser incinerada. Kepler vivia numa época em que a mente humana começava a quebrar as abóbadas de cristal dos antigos. O telescópio de Galileu tinha acabado de revelar que a Via Láctea não era uma nuvem celestial, mas uma coleção densa de inumeráveis estrelas. Isso trouxe uma implicação aterrorizante que assombrava os pensamentos de Kepler. Se o universo fosse infinito, como alguns filósofos hereges ousavam sussurrar, e se estivesse preenchido uniformemente por estrelas, então, para onde quer que olhássemos, o nosso olhar deveria, inevitavelmente, encontrar a superfície de uma estrela. Pense numa vasta floresta. Se você estiver no meio de uma mata densa e infinita, não importa para onde olhe, a sua visão acabará por bater num tronco de árvore. Pode ser uma bétula próxima ou um carvalho distante, mas o horizonte é bloqueado por madeira. Se o universo for uma floresta de estrelas sem fim, o céu noturno não deveria ter brechas escuras. Deveria ser uma parede sólida de luz, tão brilhante quanto a superfície do sol. Kepler olhou para a noite negra e profunda e sentiu o peso do infinito tentar esmagar a lógica. Ele rejeitou a ideia de um abismo sem fim. Para ele, a escuridão da noite era a prova de que o universo tinha muros. Ele propôs que vivemos num cosmo finito, uma ilha de estrelas cercada por uma muralha escura e vazia, um recinto fechado que continha a criação. O preto do espaço era, para Kepler, a evidência de que não estávamos perdidos numa vastidão eterna, mas seguros dentro de uma caixa divina. O escuro era o limite. Mas o tempo, tal como a luz, não para.
Os séculos avançaram e a caixa de Kepler foi desmantelada. Isaac Newton trouxe a gravidade, uma força que exigia um palco infinito para não colapsar sobre si mesma. O universo esticou-se na mente dos cientistas, tornando-se uma extensão sem bordas, sem centro e sem fim. E com esse infinito, o pesadelo de Kepler retornou, agora armado com a precisão fria da matemática do século XIX. Entra em cena Heinrich Wilhelm Olbers. Estamos agora em Bremen, na Alemanha, no ano de 1823. Olbers não é apenas um astrônomo, é um médico. Ele passa os dias a combater a doença e as noites a diagnosticar o céu. Enquanto os seus contemporâneos catalogavam asteroides e calculavam órbitas, Olbers estava obcecado com o óbvio. Ele olhava para a escuridão e perguntava: onde está a luz? Olbers formalizou a inquietação que pairava como um fantasma sobre a astronomia. O seu raciocínio era de uma elegância devastadora. Imaginemos o universo como uma série de cascas de cebola, camadas esféricas concêntricas, com a Terra no centro. Numa camada próxima, há um certo número de estrelas. Se olharmos para uma camada 2 vezes mais distante, as estrelas individuais parecem 4 vezes mais fracas devido à distância. No entanto, o volume dessa camada maior comporta 4 vezes mais estrelas. A matemática é cruel na sua simplicidade. A luz perdida pela distância é exatamente compensada pelo aumento do número de estrelas. Cada camada da cebola cósmica contribui com a mesma quantidade total de luz para os nossos olhos. Se somarmos infinitas camadas num universo infinito e eterno, a soma da luz é infinita. Sob esta lógica irrefutável, a noite não deveria existir. O sol nunca deveria se pôr verdadeiramente. A cada momento, deveríamos estar banhados num brilho cegante, uma fornalha branca que cozinharia a terra e vaporizaria os oceanos. Não haveria sombras, não haveria frio, apenas um fogo onipresente vindo de todas as direções. Mas Olbers olhou pela janela do seu escritório em Bremen e viu a mesma coisa que Kepler viu: o veludo negro. As estrelas cintilantes, isoladas e frias. A realidade empírica estava em guerra direta com a teoria necessária. O que vemos com os nossos olhos nega o que sabemos com as nossas mentes. Este conflito tornou-se conhecido como o paradoxo de Olbers. A ciência vitoriana encontrou-se num impasse existencial. Era uma era de determinismo, onde se acreditava que o universo funcionava como um relógio perfeito, eterno e imutável. Mas um relógio eterno com molas infinitas não deveria ter escuridão. Os cientistas tentaram desesperadamente encontrar uma saída, uma falha no raciocínio que salvasse a noite. Alguns propuseram que o espaço não era vazio, mas preenchido por uma poeira interestelar, um nevoeiro cósmico que absorvia a luz das estrelas distantes, protegendo-nos do brilho fatal. Era uma ideia sedutora, comparável à neblina de Londres que ocultava os lampiões a gás. Parecia resolver o problema. A luz estava lá, apenas não conseguia chegar até nós. Contudo, a termodinâmica, essa nova e implacável senhora da física, que nascia nas máquinas a vapor da Revolução Industrial, destruiu essa esperança. Se a poeira absorve luz, ela aquece. Num universo eterno, essa poeira teria tido todo o tempo do mundo para absorver a radiação de infinitas estrelas. Eventualmente, a poeira aqueceria até brilhar com a mesma intensidade das estrelas que tentava esconder. O nevoeiro tornar-se-ia parte da fornalha. Não há esconderijo no infinito. A angústia que se instalou não era apenas científica, era filosófica e quase teológica. A escuridão do céu noturno, que durante milênios foi vista como o cenário passivo para o drama humano,
tornou-se subitamente uma acusação. Gritava que o nosso modelo de realidade estava fundamentalmente errado. Se o universo fosse estático, eterno e infinito, como exigia a filosofia da época para evitar a necessidade de um momento de criação, então o céu deveria queimar. Mas o céu é negro. Portanto, o universo não pode ser estático, nem eterno, nem infinito da maneira que imaginávamos. Algo tinha de ceder. Imagine a vertigem desses homens de ciência. Eles estavam a olhar para o nada e a perceber que o nada era a maior pista que o cosmos já lhes tinha dado. A escuridão não era a ausência de luz, era a presença de uma história. O preto entre as estrelas sussurrava que o arranjo celestial não era um monumento fixo, mas um processo. Eles debatiam-se entre a crença numa criação divina perfeita e imutável e a evidência fria de um céu que se recusava a obedecer às leis da ótica geométrica. O paradoxo de Olbers não era apenas sobre estrelas, era sobre o tempo. Para que o céu seja escuro, a luz de estrelas distantes ainda não pode ter chegado até nós. Ou talvez as estrelas não tenham estado lá para sempre. A escuridão implica um começo, ou um fim. Kepler temia o abismo e construiu um muro mental. Olbers olhou para o abismo e viu a matemática falhar. Os vitorianos olharam para o abismo e sentiram o terror de um universo que talvez não fosse eterno. A noite escura é, na verdade, uma sombra projetada não por objetos, mas pela própria natureza do tempo e do espaço. Enquanto o século XIX se aproximava do fim, a humanidade permanecia sob um céu paradoxalmente negro, sem saber que a resposta para o enigma não estava nas estrelas que podiam ver, mas na própria estrutura do palco onde elas dançavam. A solução exigiria que quebrássemos não apenas a ideia de distância, mas a ideia de um tempo absoluto. A escuridão era o prenúncio de uma tempestade conceptual que estava prestes a varrer a física. Porque se a luz não preenche tudo, é porque algo está a fugir. Ou porque a luz, nessa longa jornada através do vazio, cansou-se e morreu. Ou talvez o universo seja muito mais jovem do que o infinito que Kepler temia. Olhamos para cima e vemos o passado. Mas por que vemos tanto vazio se deveria haver tanta história? O silêncio da noite é a resposta mais barulhenta que o universo nos dá. E se a escuridão não for um vazio, mas um eco? E se a cor do céu noturno não for preto por falta de luz, mas por excesso de espaço? A questão pairava no ar frio dos observatórios, uma sentinela muda aguardando a mente que ousaria redefinir a própria realidade. Imagine-se caminhando por uma floresta antiga em uma noite sem lua. As árvores são carvalhos gigantescos, com troncos largos e escuros, que se erguem como pilares de uma catedral esquecida. Se a floresta for pequena, você poderá ver falhas entre os troncos, vislumbres de um horizonte distante ou campos abertos. Mas agora, expanda essa floresta em sua mente. Torne-a vasta, torne-a infinita. Nesta floresta sem fim, não importa para onde você olhe, sua linha de visão inevitavelmente terminará na casca áspera de uma árvore. Perto ou longe, o resultado é o mesmo. O espaço entre os troncos próximos é preenchido pelos troncos distantes. Não há fundo, não há horizonte. Há apenas uma parede contínua de madeira cercando você de todos os lados. Uma prisão construída pela pura densidade da repetição. Esta foi a imagem que assombrou os astrônomos do século XVIII e XIX quando olhavam para o firmamento. Eles não viam árvores, viam sóis. Em um universo que a física clássica ditava ser eterno, imutável e infinito, a lógica da floresta deveria aplicar-se implacavelmente às estrelas. Cada ponto no céu
Cada minúsculo pedaço de escuridão para onde apontamos nossos telescópios deveria eventualmente encontrar a superfície de uma estrela. Heinrich Olbers, o médico e astrônomo alemão que deu nome a este tormento intelectual, compreendeu a consequência aterrorizante desta geometria. Se o universo é uma floresta infinita de luz, então todo o céu noturno deveria brilhar com a mesma intensidade da superfície do Sol. A noite não deveria existir. A Terra deveria ser banhada por uma luminosidade ofuscante, um calor insuportável, cozinhando em um forno cósmico de brilho uniforme. Não haveria sombras, nem alívio, apenas ouro fundido cobrindo a abóbada celeste. No entanto, olhamos para cima e vemos o veludo negro. Vemos o vazio. O paradoxo não é apenas uma curiosidade matemática. É um conflito direto entre a nossa observação mais básica da realidade e as leis fundamentais que acreditávamos governar o cosmos. Para escapar desta conclusão abrasadora, a mente humana, sempre em busca de conforto, procurou refúgio nas sombras. Se a luz existe, mas não a vemos, algo deve estar no caminho. Foi assim que surgiu a primeira grande tentativa de racionalizar a escuridão, a hipótese da absorção. A ideia era sedutora em sua simplicidade. O espaço interestelar, argumentavam os pensadores da época, não é um vácuo perfeito. Ele está sujo, está cheio de poeira cósmica, nuvens de gás frio e detritos deixados pela maquinaria celeste. Assim como a neblina de Londres pode esconder o sol do meio-dia, ou como uma nuvem de tempestade transforma o dia em crepúsculo, talvez o universo estivesse cheio de uma névoa absorvente. Imagine o cosmos como uma sala cheia de fumaça. A luz das estrelas distantes tenta viajar até nós, mas colide com essas partículas microscópicas. Fóton após fóton é capturado, bloqueado, impedido de completar sua jornada até a retina humana. Parecia a solução perfeita. O universo podia continuar sendo infinito e eterno, repleto de trilhões de estrelas, mas nós estaríamos protegidos de seu fogo coletivo por um cobertor de poeira salvadora. A escuridão da noite não seria a ausência de estrelas, mas a presença de matéria obscura. Era uma explicação elegante, intuitiva e tragicamente errada. A física clássica, a mesma ferramenta que construiu essa hipótese, trazia consigo uma arma capaz de destruí-la, a termodinâmica. As leis da energia não permitem que a luz simplesmente desapareça. A energia não pode ser destruída, ela pode apenas mudar de forma. Quando a luz de uma estrela distante atinge um grão de poeira cósmica, essa energia não cessa de existir. Ela é absorvida. Pense no asfalto de uma estrada sob o sol escaldante do verão. O asfalto absorve a luz visível. Ele não a reflete como um espelho. Mas o que acontece com essa energia? O asfalto aquece. As moléculas vibram com maior intensidade. E, eventualmente, esse calor deve ir para algum lugar. O asfalto começa a irradiar infravermelho, devolvendo a energia ao ambiente. Agora, levemos este princípio para a escala do infinito. Em um universo eterno, aquela nuvem de poeira que bloqueia a luz das estrelas tem estado lá por uma eternidade, sendo bombardeada incessantemente por fótons de todas as direções. Não há para onde o calor escapar, pois o universo inteiro está saturado de radiação. A poeira começa a aquecer. Grau por grau, a temperatura da barreira sobe. Inicialmente, a nuvem irradiaria apenas no infravermelho, invisível aos nossos olhos, mas detectável como calor. Mas o bombardeio não cessa. A luz continua chegando, século após século, milênio após milênio. A poeira fica mais quente. Ela começa a brilhar com um vermelho opaco, como o ferro na forja de um ferreiro.
depois laranja, amarelo. Eventualmente, a termodinâmica exige o equilíbrio. A nuvem de poeira deve irradiar tanta energia quanto absorve. E se ela está absorvendo a luz de estrelas que brilham a milhares de graus, ela própria deve atingir essa temperatura. A barreira que foi proposta para esconder a luz torna-se, ela mesma, uma fonte de luz. A metáfora da floresta retorna, mas agora a floresta está em chamas. Se tentarmos esconder as árvores distantes atrás de uma cortina de fumaça, e se a floresta for infinita, a fumaça eventualmente ficará tão quente quanto o fogo que ela tenta ocultar. A nuvem de gás, interestelar, saturada de energia, brilharia com a mesma intensidade ofuscante da superfície da estrela que está atrás dela. A distinção entre a fonte de luz e o obstáculo desaparece. Para um observador na Terra, não faria diferença se ele estivesse olhando para uma estrela ou para uma nuvem de poeira superaquecida na frente dela. O brilho superficial seria idêntico. O céu continuaria sendo aquela cúpula de ouro fundido, uma parede sólida de luminosidade letal. Esta é a crueldade elegante das leis de conservação. Você não pode varrer a luz para baixo do tapete, porque o tapete pegará fogo. A hipótese da absorção, portanto, falha não porque subestima a quantidade de poeira no universo, mas porque subestima a natureza da energia. Ela tenta tratar a luz como um objeto que pode ser parado, quando, na verdade, a luz é energia que deve ser transformada. Em um universo estático e eterno, o tempo joga contra a escuridão. Dado tempo suficiente, cada átomo de matéria fria no cosmos seria cozido até atingir a incandescência das estrelas. Assim, voltamos ao ponto de partida, mas com uma compreensão mais profunda e perturbadora. A escuridão do espaço não pode ser explicada por obstrução. Não há paredes, não há cortinas, não há neblina capaz de nos proteger da totalidade do universo. Se o espaço é preto, não é porque algo está escondendo a luz. A razão deve ser mais fundamental. Deve estar tecida na própria estrutura do tempo e do espaço. Jean-Philippe de Chezot, que contemplou este problema antes mesmo de Olbers, imaginou que a luz talvez se cansasse, perdendo energia ao viajar vastas distâncias, desvanecendo-se no nada. Mas a física não permite fadiga sem transformação. A luz não envelhece da maneira humana. Estamos diante de um abismo lógico. Temos as estrelas, temos a física, que diz que a luz delas deveria somar-se infinitamente. E temos a prova irrefutável de nossos próprios olhos de que a noite é escura e fria. A falha da hipótese da poeira nos força a abandonar as soluções fáceis. Não podemos culpar a mobília do universo pela escuridão da sala. Devemos olhar para a arquitetura da casa. Se a matéria não pode absorver a luz sem reemiti-la, então a luz que esperamos ver simplesmente não está lá. Ou ela nunca chegou, ou ela foi roubada, ou o próprio palco em que as estrelas dançam não é o que pensávamos ser. A floresta infinita de árvores estáticas era uma ilusão. As árvores podem não ser infinitas, ou talvez a floresta tenha acabado de ser plantada. A desmontagem da ideia da poeira absorvente nos deixa nus diante do cosmos. Não há escudo. Estamos expostos a tudo o que o universo tem a oferecer. E se o universo não está nos queimando vivos neste exato momento, isso nos diz algo profundo sobre a história da criação. Sugere que o forno não esteve ligado para sempre, ou que as paredes do forno estão fugindo de nós mais rápido do que o calor pode nos alcançar. O fracasso da física clássica em explicar a noite escura é o primeiro sussurro de uma revolução. É a indicação de que o modelo de um universo estático, uma caixa eterna, onde as estrelas
são apenas decorações fixas, é insustentável. A escuridão não é um vazio. A escuridão é uma pista. É a sombra projetada por um evento colossal que a mente humana do século XIX mal podia começar a conceber. Ao descartarmos a poeira, descartamos a estabilidade. Aceitamos que, para o céu ser preto, o universo deve ser dinâmico, finito no tempo ou no espaço, ou talvez, perturbadoramente, ambos. A termodinâmica fechou a porta para o universo eterno e imutável. Agora, devemos abrir a porta para o inimaginável. Se a luz não está sendo bloqueada, onde ela está? O que aconteceu com o brilho das trilhões de estrelas que a geometria exige? A resposta não está na poeira que flutua entre os mundos, mas na própria natureza da luz e na história violenta de sua origem. Porque o frio do espaço não é, na verdade, o calor de um incêndio que ainda não nos alcançou. Numa noite fria de fevereiro de 1848, em Nova York, um homem consumido pela melancolia e pelo delírio debruçava-se sobre a sua última grande obra. Ele não era astrônomo. Não possuía telescópios de latão polido, nem frequentava as sociedades reais onde homens de peruca debatiam a gravidade, com chávenas de porcelana nas mãos. O seu nome era Edgar Allan Poe, um poeta conhecido pelos seus contos de terror e mistério. Um mestre do macabro que via o mundo através das lentes da tragédia. Enquanto o mundo científico se contorcia para explicar a escuridão do céu noturno, recorrendo à poeira cósmica ou a falhas na geometria euclidiana, Poe olhou para o abismo negro, não com os olhos de um matemático, mas com a intuição de um sonhador. Na sua obra visionária intitulada Eureka, um poema em prosa que ele acreditava ser o seu maior legado, ele escreveu uma frase que resolveria o enigma que tinha atormentado Kepler e Halley. Poe sugeriu que a única razão pela qual o céu não é uma parede sólida de luz dourada é porque a luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não chegou até nós. Esta ideia, nascida da pena de um poeta à beira da morte, continha uma verdade física tão profunda que a ciência demoraria décadas a confirmar. A escuridão que vemos entre as estrelas não é um vazio espacial, mas sim um silêncio temporal. É a história que ainda não nos foi contada. Para compreendermos a magnitude desta intuição, temos de despir o universo da sua natureza instantânea. A nossa experiência humana engana-nos. Quando acendemos uma vela num quarto escuro, a luz parece preencher o espaço instantaneamente. Quando olhamos para o rosto de um amigo, vemo-lo como ele é agora. A nossa realidade biológica opera numa escala tão pequena e lenta que a luz nos parece infinita na sua velocidade, uma presença divina que está em todo o lado ao mesmo tempo. Mas o cosmos não joga pelas regras da nossa intuição doméstica. A luz tem um limite de velocidade. É uma mensageira que, por mais rápida que corra, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e não pode atravessar o infinito num instante. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da causalidade. É o ritmo máximo a que a realidade se pode propagar através do tecido do espaço. Isto transforma o ato de olhar para o céu numa forma de arqueologia. O céu noturno é a maior máquina do tempo que possuímos. Quando olhamos para a lua, não a vemos como ela é, mas como ela era há 1,5 segundos atrás. O sol que nos aquece a pele é um fantasma de 8 minutos no passado. Se o sol desaparecesse agora, a Terra continuaria a orbitar o nada e a ser banhada por luz durante 8 minutos, ignorante da sua orfandade gravitacional e luminosa. À medida que estendemos o nosso olhar para além do sistema solar, mergulhamos mais fundo nos arquivos da história.
Vemos a estrela mais próxima, Próxima Centauri, como ela era há 4 anos. Olhamos para a galáxia de Andrômeda e recebemos luz que partiu da sua fonte quando os primeiros humanos ainda aprendiam a lascar pedras há 2,5 milhões de anos. Aqui reside a chave para o mistério da escuridão, a solução temporal que Poe vislumbrou nas suas febres criativas. Se o universo fosse infinitamente velho, se as estrelas tivessem existido desde sempre, então a luz de todas as estrelas, não importa quão distantes, já teria tido tempo suficiente para atravessar o abismo e chegar aos nossos olhos. O céu seria, de facto, tão brilhante como a superfície do Sol, pois cada linha de visão terminaria inevitavelmente na superfície de uma estrela, e o tempo infinito teria permitido que essa luz nos alcançasse. Mas o universo não é infinitamente velho. Ele teve um nascimento. Houve um momento inicial, um primeiro fôlego de existência. Imagine o universo como uma vasta sala de concertos que se estende para além do horizonte. No palco, a orquestra começou a tocar. Se estivermos na primeira fila, ouvimos a música imediatamente. Mas se a sala for gigantesca, estendendo-se por quilômetros, e se a orquestra tiver começado a tocar há apenas alguns segundos, o som ainda não terá chegado às filas de trás. As pessoas sentadas lá no fundo estão no silêncio, não porque a orquestra não exista, mas porque o som ainda está a caminho. Nós somos os espectadores sentados na escuridão. As estrelas distantes são a orquestra. A luz é a música. E o tempo que passou desde o nascimento do cosmos simplesmente não foi suficiente para que a sinfonia luminosa das galáxias mais remotas chegasse até nós. Existe um horizonte no universo. Não um horizonte de terra e mar, mas um horizonte de tempo. Chamamos-lhe o universo observável. É uma bolha de realidade centrada em nós, cujo raio é definido pela distância que a luz conseguiu percorrer desde o início dos tempos. Tudo o que está para além desta bolha é invisível para nós, não porque o espaço lá seja negro, mas porque a luz desses lugares remotos ainda está a correr a maratona cósmica em nossa direção. A cada segundo que passa, o nosso horizonte expande-se 300 mil quilômetros em todas as direções. A cada dia, mais luz de estrelas anteriormente invisíveis chega finalmente à Terra. O universo está lentamente a revelar-se, iluminando o mapa estelar peça por peça. Portanto, a cor preta do espaço é, na verdade, a cor da nossa juventude cósmica. O universo é demasiado jovem para estar cheio de luz. Se pudéssemos esperar trilhões de anos num cosmos estático, talvez o céu se enchesse. Mas vivemos numa época, uns meros 13,8 mil milhões de anos após o início, onde a maior parte da criação ainda permanece oculta atrás da cortina da velocidade da luz. Edgar Allan Poe escreveu que os vazios escuros que vemos nas constelações podem ser preenchidos por outras tantas estrelas, cuja luz ainda não nos alcançou. Ele imaginou um universo vasto, povoado e brilhante, mas cuja majestade nos é negada pela tirania da distância e do tempo. Esta perspectiva altera fundamentalmente a nossa relação com a noite. A escuridão deixa de ser o símbolo do nada, do vácuo frio e indiferente. Em vez disso, a escuridão torna-se uma evidência da criação. O preto entre as estrelas é a prova de que houve um começo. Se o universo fosse eterno, o céu seria cegante. O fato de podermos ver a escuridão é a assinatura direta do Big Bang, a cicatriz visível do momento em que o relógio começou a contar. Imagine uma floresta densa numa noite de nevoeiro. Se a floresta fosse infinita e as árvores tivessem existido para sempre, para onde quer que olhássemos,
veríamos um tronco de árvore. Não haveria brechas. Mas se a floresta tivesse sido plantada ontem e o nevoeiro limitasse a nossa visão, veríamos espaços vazios entre os troncos próximos. O céu noturno é essa floresta jovem. As estrelas são as árvores, e a velocidade da luz é o nevoeiro, que se dissipa muito lentamente. Esta limitação cria um paradoxo fascinante. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais para trás olhamos no tempo, aproximando-nos do momento em que não havia estrelas para brilhar. Chegamos a um ponto, no limite do nosso horizonte visual, onde olhamos para uma era, antes da formação das primeiras galáxias. Olhamos para a infância do universo, antes de as luzes se acenderem. Assim, a escuridão tem duas camadas. A primeira é a luz das estrelas distantes, que ainda está a viajar em nossa direção. A segunda é a escuridão primordial, o tempo antes das estrelas, a era das trevas cósmicas, que precedeu a ignição das fornalhas nucleares que hoje pontilham o céu. O espaço é preto porque estamos presos numa bolha de tempo. Somos prisioneiros do presente, recebendo cartas do passado que chegam com atrasos de milhões de anos. A luz é o correio cósmico, e o serviço é lento comparado com a vastidão do território que tem de cobrir. Ao contemplarmos a abóbada celeste, não estamos a ver o estado atual do universo. Estamos a ver uma montagem de diferentes épocas, uma colagem temporal, onde a lua de um segundo atrás coexiste com galáxias de milhões de anos atrás. O céu é um mosaico de fantasmas, e, no entanto, esta explicação temporal, por mais elegante que seja, e por mais visionária que tenha sido na mente de Poe, é apenas metade da história. Pois se o universo fosse estático, se estivesse parado, eventualmente a luz chegaria. Com tempo suficiente, o céu tornar-se-ia brilhante. Mas o universo não está parado. O palco onde esta luz viaja está ele próprio a esticar-se, transformando a viagem da luz numa corrida contra um chão que se expande, uma passadeira rolante cósmica que arrasta a luz para longe de nós, roubando-lhe a energia e a cor, empurrando-a para a invisibilidade. Se a juventude do universo explica por que é que a luz ainda não chegou, o que acontece à luz que já estava a caminho, mas que teve de atravessar um espaço que se estica impiedosamente, o que acontece quando a própria estrada se alonga mais depressa do que o mensageiro consegue correr? No topo de uma montanha na Califórnia, onde o ar é rarefeito e o silêncio é apenas quebrado pelo vento que corta os pinheiros, erguia-se um monumento à curiosidade humana. Era a década de 1920, e o observatório Mount Wilson abrigava o telescópio Hooker, um gigante de vidro e aço de 100 polegadas que apontava para o abismo como um canhão silencioso. Na cadeira de observação, envolto em casacos de couro para combater o frio penetrante da cúpula aberta, sentava-se Edwin Hubble. O fumo do seu cachimbo subia em espirais, misturando-se com a escuridão, enquanto ele olhava para o passado. Até aquele momento, a arquitetura da realidade parecia estática. A humanidade acreditava habitar um palco fixo, uma ilha de estrelas, suspensa numa eternidade imutável. Mas o que Hubble viu, através daquelas lentes, com a ajuda meticulosa do seu colega Milton Humason, desfez a tranquilidade do cosmos clássico. Eles não estavam apenas a olhar para estrelas, estavam a ler as impressões digitais da luz. Ao passar a luz de galáxias distantes através de um prisma, decompondo-a nas suas cores constituintes, Hubble notou algo perturbador. As linhas escuras do espectro, as assinaturas químicas dos elementos que compõem as estrelas, não estavam onde deveriam estar. Elas tinham sido deslocadas. Era como ouvir uma sinfonia conhecida,
mas tocada num tom cada vez mais grave, arrastando-se para as notas mais baixas do piano, até que o som se tornasse um rugido surdo e irreconhecível. Para compreender a magnitude desta descoberta, precisamos de imaginar a luz não como uma partícula disparada por uma arma, mas como uma vibração, uma ondulação num lago cósmico. Quando uma fonte de ondas se move na nossa direção, as cristas das ondas amontoam-se, encurtando a distância entre elas e tornando o som mais agudo ou a luz mais azul. Mas quando a fonte se afasta, as ondas são esticadas, o espaço entre as cristas aumenta e o tom desce. O que Hubble testemunhou foi a versão cósmica do lamento de uma sirene de ambulância que se afasta na noite. Quase todas as galáxias que ele observou estavam a afastar-se de nós. E quanto mais distantes estavam, mais rápido fugiam. A luz delas estava a ser desviada para o vermelho, empurrada impiedosamente para a extremidade de baixa energia do espectro visível. Esta observação destruiu a ideia de um universo estático. O espaço não era um palco de madeira rígida onde os atores entravam e saíam. O próprio palco estava a crescer. O tecido do espaço-tempo estava a ser esticado, arrastando as galáxias consigo como manchas de tinta num balão de borracha que está a ser insuflado. E é aqui, nesta dinâmica violenta e silenciosa de expansão, que encontramos uma nova e profunda resposta para a escuridão da noite. A luz que parte de uma galáxia distante inicia a sua viagem com um vigor tremendo, brilhando em azuis intensos e ultravioletas, carregada de energia. Mas a estrada que ela percorre é traiçoeira. O espaço entre a galáxia e a Terra não é um vazio passivo, é um tapete rolante que se move na direção oposta ao viajante. Enquanto o fotão corre através do cosmos durante milhões ou milhares de milhões de anos, o espaço debaixo dos seus pés estica-se. Ao esticar o espaço, o universo estica a própria onda de luz. O que começou como uma onda curta e energética, vibrando furiosamente, é lentamente alongada pela expansão do universo. É um processo de envelhecimento forçado. A luz azul torna-se verde, a verde torna-se amarela, a amarela desvanece-se para o vermelho. A energia é drenada, não porque a luz colidiu com poeira ou gás, mas porque a própria estrutura da realidade a está a diluir. Isto leva-nos a uma conclusão que muda a nossa percepção do céu noturno. Quando olhamos para as manchas pretas entre as estrelas, não estamos a olhar para o nada. Estamos a olhar para um cemitério de luz. O céu está, de facto, cheio de luz. Em cada ponto minúsculo da abóbada celeste, onde os nossos olhos veem apenas escuridão, existe uma torrente de fotões a chegar até nós. Se tivéssemos olhos capazes de ver a totalidade da realidade, a noite seria tão brilhante quanto o dia. O paradoxo de um universo cheio de estrelas, mas com um céu escuro, resolve-se não apenas pela finitude do tempo ou pela distância, mas pela transformação da própria luz. A expansão do universo atua como um manto de invisibilidade. À medida que a luz das galáxias mais distantes e antigas viaja até nós, o estiramento do espaço é tão severo que a luz é empurrada para fora do espectro visível. Ela atravessa a fronteira do vermelho profundo e entra no reino do infravermelho. Torna-se calor, não visão. E para as fontes ainda mais distantes, a luz é esticada até se tornar micro-ondas. Ondas de rádio longas e preguiçosas que passam através dos nossos corpos e das nossas casas, sem deixar rastro visual. Nós somos criaturas biológicas, evoluídas sob a luz de uma estrela amarela específica, o Sol. Os nossos olhos adaptaram-se para detectar a banda estreita de radiação que a nossa atmosfera permite passar,
e que a nossa estrela emite com mais abundância. Somos cegos para a maior parte da sinfonia eletromagnética do universo. O preto do espaço não é a ausência de radiação, é a limitação da nossa biologia perante a escala do cosmos. O universo está a esconder a sua própria grandeza através da sua expansão. As galáxias que se formaram nos primórdios dos tempos enviaram a sua luz para nós como cartas, numa garrafa lançadas num oceano em crescimento. Mas quando essas garrafas chegam à nossa praia, a mensagem dentro delas foi traduzida para uma linguagem que os nossos olhos não conseguem ler. O espaço preto é, portanto, uma ilusão de ótica, causada pela expansão cósmica. É um horizonte de eventos subtil. A luz está lá, mas foi rebaixada, humilhada pela expansão implacável, transformada de um farol brilhante num sussurro térmico. O céu noturno é um oceano de ondas infravermelhas e de rádio, um caos de energias antigas que lavam a Terra a cada segundo, invisíveis, silenciosas, fantasmagóricas. Esta descoberta de Hubble recontextualiza a nossa solidão. Não estamos sozinhos no escuro, porque não há nada lá fora. Estamos no escuro porque a luz das inumeráveis estrelas e galáxias distantes foi esticada até a invisibilidade, vítima da própria dinâmica que criou o espaço para elas existirem. A energia não desapareceu. Ela foi apenas deslocada para um registro que exige instrumentos, e não apenas retinas, para ser testemunhada. Ao compreendermos que a escuridão é cheia, que o preto é, na verdade, um vermelho inimaginavelmente profundo, começamos a perceber que o universo não é apenas um lugar de matéria, mas um processo de transformação contínua. A luz luta contra o espaço, e o espaço, na sua expansão incessante, vence a batalha visual, escondendo as bordas do cosmos num manto de sombras infravermelhas. Mas se a luz é esticada para sempre, se a energia é dissipada num volume cada vez maior, o que acontece quando olhamos para o limite absoluto? O que acontece quando tentamos ver a primeira luz de todas, aquela que nasceu, não de estrelas, mas do próprio fogo da criação, antes mesmo de as galáxias existirem para serem arrastadas por este rio de espaço-tempo? Será que essa luz primordial também se perdeu na escuridão? Ou estará ela escondida, à espera, num comprimento de onda que permeia cada centímetro cúbico do universo, contando a história de um tempo em que tudo era um? Imagine que você está sentado em uma sala silenciosa, isolado do mundo exterior, diante de uma televisão antiga. A tela não exibe nenhum programa, apenas aquele chiado estático, uma tempestade de neve eletrônica dançando em preto e branco. Você gira o botão de volume e ouve um silvo constante, um ruído branco que parece não ter origem nem fim. Para a maioria, isso é apenas um defeito, uma inconveniência técnica. Mas para aqueles que sabem ouvir a linguagem secreta do cosmos, esse ruído é o som mais majestoso que existe. Cerca de 1% dessa estática, dançando na tela, não vem da estação de transmissão, nem da atmosfera terrestre, nem mesmo do Sol. É um sussurro fantasmagórico que viajou por 13 bilhões e 800 milhões de anos para morrer na antena do seu aparelho. É o grito remanescente do próprio nascimento do tempo. Em 1964, 2 astrônomos em New Jersey, Arno Penzias e Robert Wilson, tentavam escutar o silêncio. Eles construíram uma enorme antena, em forma de chifre, apontada para o céu, esperando encontrar o vazio absoluto entre as estrelas. Em vez disso, encontraram um ruído onipresente. Para onde quer que apontassem sua máquina, fosse dia ou noite, verão ou inverno, o céu zumbia. Eles limparam excrementos de pombos, verificaram a fiação
isolaram cada variável possível, mas o céu se recusava a ficar quieto. Sem saberem, eles haviam tropeçado na resposta final para a pergunta que atormentou Olbers séculos antes. Eles descobriram que a noite não é escura. A noite, na verdade, está em chamas. Se nossos olhos humanos fossem projetados, não para ver a luz visível, mas para perceber a radiação de micro-ondas, a experiência de olhar para o céu noturno seria aterrorizante e magnífica. Não veríamos pontos de luz isolados contra um veludo negro. Veríamos um brilho uniforme, incandescente, cobrindo cada milímetro da abóbada celeste. O paradoxo de Olbers estava correto em sua premissa fundamental de que o céu deveria brilhar, mas a natureza pregou uma peça em nossa biologia. O céu brilha, sim, com uma intensidade uniforme, mas brilha em uma cor que não podemos ver. O universo é uma brasa que esfria lentamente, e nós vivemos no calor residual daquela fogueira primordial. Este brilho é a fotografia mais antiga do universo, tirada quando o cosmos era apenas um bebê de 380 mil anos. Antes disso, o universo era uma sopa opaca e quente de partículas, um nevoeiro impenetrável, onde a luz ficava presa, ricocheteando eternamente entre elétrons livres. Mas no momento em que o cosmos se expandiu o suficiente para esfriar, os elétrons se uniram aos prótons, o nevoeiro se dissipou e a luz foi libertada. Aquela luz viajou livremente pelo abismo, esticada pela expansão do espaço, até se tornar as micro-ondas que banham a Terra hoje. Não estamos olhando para o escuro, estamos olhando para a face do Big Bang, esticada e diluída, mas onipresente. No entanto, esta revelação traz consigo uma profecia sombria. O fato de vermos esse brilho hoje é um privilégio temporal, uma janela de oportunidade que não permanecerá aberta para sempre. O universo não é uma pintura estática pendurada na parede da eternidade. É um filme que corre em direção a um final desconcertante. E o vilão desta história, ou talvez o herói trágico, é uma força que opera nas sombras, uma entidade que domina o destino de todas as galáxias e que dita a forma final da escuridão. Durante a maior parte do século XX, assumimos que a gravidade, a força atrativa da matéria, acabaria por frear a expansão do universo. Imaginávamos o cosmos como uma pedra lançada para o alto. Ela sobe, perde velocidade e, eventualmente, cai de volta ou flutua suavemente. Mas em 1998, ao observarmos supernovas distantes, a realidade nos deu um tapa na cara. A pedra não está desacelerando. A pedra, contra todas as intuições, ligou um foguete e está acelerando para longe da Terra. O universo não está apenas se expandindo, ele está se rasgando cada vez mais rápido. Algo está empurrando o espaço de dentro para fora. Uma pressão negativa, uma energia inerente ao próprio vácuo, que chamamos de energia escura. Não sabemos o que ela é, mas sabemos o que ela faz. Ela cria mais espaço a cada segundo, e quanto mais espaço existe, mais essa energia empurra, num ciclo de retroalimentação exponencial, que supera a gravidade em escalas cosmológicas. É como se o chão entre nós e as galáxias distantes fosse uma esteira rolante que subitamente aumentou a velocidade para além da nossa capacidade de correr. Esta aceleração desenha um horizonte terrível ao nosso redor. Existe uma fronteira, não física como uma parede, mas causal, além da qual os eventos nunca poderão ser vistos por nós. À medida que o espaço se expande mais rápido que a luz, as galáxias distantes são arrastadas para além deste horizonte de eventos cósmico. A luz que elas emitem tenta viajar em nossa direção,
como um nadador contra uma correnteza violenta, mas o espaço entre nós e elas se cria tão rapidamente que os fótons nunca nos alcançarão. Eles ficam presos no âmbar do espaço-tempo em expansão, recuando para sempre na escuridão. Estamos vivendo um lento e inexorável processo de apagamento. As galáxias que hoje vemos através de nossos telescópios, aquelas belas espirais e elípticas que preenchem os catálogos do Hubble e do James Webb, estão, uma a uma, cruzando esse horizonte de não retorno. Elas não desaparecem instantaneamente. Sua luz se torna cada vez mais vermelha, mais fraca. Seus relógios parecem parar devido à dilatação do tempo, até que elas se desvanecem no infravermelho, depois nas ondas de rádio e, finalmente, no silêncio absoluto. Elas são desconectadas de nossa realidade causal. É uma forma de morte cósmica, onde o objeto ainda existe, mas se torna irrelevante para o observador. Vamos projetar nossa mente para um futuro distante, não em milhões, mas em 100 bilhões de anos. A Via Láctea já não existe como a conhecemos. Ela colidiu e se fundiu com a nossa vizinha, Andrômeda, e com as galáxias anãs do grupo local, formando uma única e gigantesca ilha de estrelas velhas e avermelhadas, que poderíamos chamar de Milcomeda. Mas ao redor desta ilha, o oceano terá secado. Devido à ação implacável da energia escura, todas as outras galáxias, todos os aglomerados de Virgem, de Coma, todas as estruturas que hoje compõem a teia cósmica, terão sido empurrados para além do horizonte observável. O espaço entre a nossa ilha galáctica e o resto do universo terá se esticado tanto e tão rápido que a luz de fora nunca mais chegará até aqui. Imagine agora uma civilização surgindo em um planeta, orbitando uma estrela anã vermelha, nessa galáxia futura. Seus astrônomos construirão telescópios, assim como nós fizemos. Eles olharão para cima com a mesma curiosidade, com o mesmo desejo de entender seu lugar no todo. Mas o que eles verão será radicalmente diferente do que vemos hoje. Eles verão as estrelas de sua própria galáxia, a Milcomeda, e nada mais. Para além das fronteiras de sua casa estelar, haverá apenas um vazio perfeito, negro e insondável. Eles não verão o brilho residual do Big Bang. A radiação cósmica de fundo, que hoje é micro-ondas, terá sido esticada pela expansão até comprimentos de onda maiores que o próprio tamanho do horizonte observável, tornando-se indetectável, diluída até a inexistência. O eco da criação terá silenciado. Eles não verão galáxias distantes se afastando, pois todas já terão partido. Não haverá desvio para o vermelho para medir. Não haverá lei de Hubble para descobrir. Para esses astrônomos do futuro, o universo será estático, eterno, ilimitado, apenas a sua própria galáxia. Eles desenvolverão teorias físicas, perfeitamente lógicas e consistentes com suas observações, concluindo que eles são tudo o que existe, que o universo é uma ilha solitária de matéria, cercada por um vazio infinito e imutável. Eles olharão para os registros antigos, talvez deixados por nós, que falavam de um Big Bang, de um universo em expansão, de bilhões de outras galáxias, e pensarão que se tratava de mitologia, de uma religião primitiva de um povo que não compreendia a estabilidade do cosmos. A maior tragédia da cosmologia futura é que, baseados em todas as evidências disponíveis para eles, eles estarão errados. A verdade sobre a origem do universo, sobre sua dinâmica violenta e sua história explosiva, terá sido apagada pela própria evolução do universo. O cosmos está ativamente conspirando para esconder sua história. Estamos vivendo em uma era privilegiada, uma era dourada da observação. Somos os únicos observadores
na linha do tempo cósmica, que podem ver tanto o passado profundo quanto o futuro acelerado. Vivemos no momento exato em que o brilho do início ainda é visível e a aceleração do fim já é detectável. Somos testemunhas de um espetáculo que está sendo desmontado enquanto o assistimos. As estrelas do céu noturno não são apenas sóis distantes. São os últimos faróis de um arquipélago que está se desfazendo. A escuridão que vemos entre as estrelas hoje é apenas uma amostra, um prelúdio da verdadeira escuridão que virá. O paradoxo de Olbers perguntava por que o céu é escuro se o universo é infinito. A resposta final, entregue pelo futuro distante, é que o céu será escuro porque estaremos sozinhos. O isolamento cósmico é o destino final da matéria organizada. A gravidade pode manter nossa galáxia unida, protegendo-nos da expansão interna, mas seremos prisioneiros em nossa própria fortaleza, incapazes de ver ou tocar o resto da criação. A energia escura é o grande censor, apagando capítulos inteiros da Enciclopédia Galáctica, até que reste apenas uma página. E, no entanto, mesmo diante dessa solidão iminente, há uma beleza austera. A escuridão não é apenas a ausência de luz. É a tela onde a gravidade, a termodinâmica e o tempo pintam sua obra-prima final. Se o espaço é preto hoje, é porque o universo é jovem o suficiente para ter história, mas velho o suficiente para ter mistério. Mas o que acontece quando as próprias estrelas da nossa ilha final começarem a falhar? Quando o combustível nuclear se esgotar e a última anã vermelha piscar e morrer na escuridão da Milcomeda? O que resta quando a luz, que definimos como a mensageira da realidade, deixa de existir? No próximo e último ato, devemos confrontar o fim, não apenas da visão, mas da própria possibilidade de vida e calor. Devemos olhar para o tempo profundo, onde os buracos negros reinam soberanos e o conceito de agora perde todo o seu significado. O que aguarda no fim da eternidade? Imagine que você está de pé, no centro de um deserto de sal, um vasto plano branco que se estende até onde a vista alcança. É meio-dia. O sol está a pino, uma esfera furiosa de fogo nuclear, cravada no zênite. O calor é palpável, uma pressão física que faz o ar tremeluzir e a pele arder. Agora, imagine que o sol não está sozinho. Imagine que, ao lado dele, surge outro sol, e depois outro, e mais outro, multiplicando-se geometricamente até que cada centímetro quadrado da abóbada celeste esteja preenchido por discos solares. Não há mais azul, não há mais nuvens, não há mais noite. O céu inteiro tornou-se uma única folha incandescente de luz branca, brilhando com a mesma ferocidade da superfície da nossa estrela. Neste cenário aterrorizante, não haveria sombras para onde fugir. A temperatura subiria instantaneamente para milhares de graus. Os oceanos ferveriam em minutos, transformando a atmosfera numa panela de pressão planetária antes de serem arrancados para o espaço. As rochas derreteriam, voltando ao estado de magma primordial. A Terra e qualquer observador nela seria vaporizada, desintegrada numa nuvem de partículas elementares, retornando à poeira estelar de onde vieram. Esta visão apocalíptica não é apenas um pesadelo de ficção científica. É a conclusão lógica de um universo estático e eterno, a realidade que Heinrich Olbers temia quando olhava para o escuro. Se o paradoxo não tivesse solução, se a luz de todas as estrelas chegasse até nós com a energia intacta, o céu noturno seria tão brilhante e quente quanto a superfície do Sol. A escuridão, portanto, não é apenas uma ausência de luz. A escuridão é a condição fundamental para a nossa sobrevivência. Nós somos criaturas de contrastes. A vida
em sua definição mais física e crua, é um fenômeno que explora a diferença. Somos motores térmicos complexos, máquinas biológicas que operam capturando energia de alta qualidade e descartando energia de baixa qualidade. Para que um motor funcione, não basta ter calor. É preciso ter um lugar para onde esse calor possa fluir. Imagine tentar resfriar um motor de carro num dia em que a temperatura do ar é igual à temperatura da explosão nos pistões. O motor travaria. O fluxo de energia cessaria. A entropia venceria instantaneamente. O nosso Sol é a fornalha que alimenta a vida na Terra, bombardeando-nos com fótons energéticos, pacotes de luz visível carregados de potencial. A biosfera absorve essa energia, a utiliza para construir açúcares, mover músculos, gerar pensamentos e criar civilizações. Mas, para fechar o ciclo, a Terra precisa exalar. Ela precisa irradiar o calor residual de volta para o cosmos, na forma de radiação infravermelha. Se o espaço fosse branco, se o céu fosse uma parede de fogo a 6.000 graus, a Terra não teria para onde exalar. O universo estaria em equilíbrio térmico. Não haveria fluxo, não haveria movimento, não haveria vida. Estaríamos presos num banho de luz letal, sufocados pela própria energia que deveria nos sustentar. A escuridão do espaço é o ralo térmico definitivo. É o reservatório frio, com seus 3 graus acima do zero absoluto, que aceita o lixo térmico da nossa existência. É o contraste entre o ponto brilhante do Sol e o veludo negro do vazio que permite que a roda da vida gire. Cada planta que cresce, cada vento que sopra, cada coração que bate, é um testemunho da capacidade do universo de absorver o nosso calor e dissipá-lo no nada. A noite fria não é um inimigo, é o sistema de arrefecimento da grande máquina da vida. Nós existimos numa janela de tempo extraordinária, um período de graça cósmica que os astrônomos chamam de Era Estelífera. O universo já foi um lugar onde a vida era impossível. Nos primeiros instantes após o nascimento do tempo, o cosmos era compacto, denso e inimaginavelmente quente. Era aquele céu de Olbers tornado realidade, um plasma opaco onde a luz estava presa, colidindo incessantemente com a matéria. Naquele inferno primordial, a complexidade era proibida. Nada podia se formar, nada podia durar. Foi a expansão, essa força implacável que estica o tecido da realidade, que nos salvou. Ela diluiu a energia, esfriou o plasma e permitiu que a luz escapasse, esticando os seus comprimentos de onda violentos até se tornarem a mansa radiação de fundo que hoje permeia o vazio. O universo tornou-se transparente. O fogo onipresente recuou, deixando para trás ilhas de calor. As estrelas, cercadas por vastos oceanos de frio. Estamos equilibrados no fio da navalha entre o fogo e o gelo. Vivemos num cosmos que é velho o suficiente para ter forjado o carbono e o oxigênio nos núcleos de estrelas mortas, mas jovem o suficiente para que as estrelas ainda brilhem. O espaço é frio o suficiente para aceitar a nossa entropia, mas não tão frio e vazio a ponto de estarmos isolados de qualquer fonte de energia. Há uma ironia poética profunda na nossa busca pela luz. Passamos milênios temendo o escuro, acendendo fogueiras para afastar os predadores, construindo cidades que brilham como joias para negar a noite. No entanto, é a escuridão do espaço que nos permite ver. Se o universo não tivesse se expandido, se a luz das galáxias distantes não tivesse sido desviada para o vermelho e enfraquecida até a invisibilidade, estaríamos cegos pelo brilho. Um céu branco ocultaria a estrutura do cosmos. Não veríamos as outras galáxias. Não veríamos a tapeçaria de filamentos que conecta os aglomerados de matéria. Não veríamos o passado.
A transparência do universo, garantida pela sua expansão e pelo seu resfriamento, é o que transforma o céu numa janela. A escuridão é a tela sobre a qual a história do universo é projetada. Sem ela, haveria apenas ruído branco, uma estática eterna e cegante. Nós olhamos para cima e vemos um abismo negro pontilhado de luzes e sentimos uma vertigem existencial. Sentimos-nos pequenos, frágeis, perdidos numa imensidão indiferente. Mas essa perspectiva deve ser invertida. Aquele negrume não é um sinal de vazio, mas um sinal de oportunidade. É a prova de que o universo é dinâmico, que ele evolui, que ele muda. O céu negro nos conta que o tempo teve um início e que a luz tem uma velocidade finita. Ele nos diz que não estamos presos numa caixa fechada e eterna, onde a luz se acumula até nos destruir. Ele nos diz que estamos num universo aberto, em expansão, um universo que respira. Cada vez que você olhar para a noite e sentir o frio do espaço tocar o seu rosto, lembre-se de que esse frio é o abraço que permite a sua existência. A escuridão suga o calor febril do dia e restaura o equilíbrio. O silêncio visual do espaço interestelar é a pausa necessária entre as notas musicais, o espaço em branco que dá sentido às palavras. Se pudéssemos ver o universo como ele realmente é, com olhos capazes de detectar todas as frequências de radiação, o céu não seria escuro. Ele brilharia com a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, e com a luz infravermelha de galáxias distantes. Mas nossos olhos evoluíram sob a luz de uma estrela amarela, adaptados para ver apenas uma fatia minúscula do espectro. A fatia onde o universo é, felizmente, transparente e escuro. Essa limitação biológica é, na verdade, um privilégio. Ela nos permite ver as estrelas individuais, os faróis de matéria que navegam no grande oceano. Estamos aqui, agora, neste momento preciso da história cósmica. Antes de nós, o universo era quente demais. Num futuro muito distante, quando a expansão tiver afastado todas as galáxias para além do horizonte cósmico e as últimas estrelas tiverem queimado o seu combustível, o universo será frio e escuro demais. Um cemitério de buracos negros e fótons exaustos. Mas nós estamos no meio, no ato dourado da ópera cósmica. O paradoxo de Olbers começou com uma pergunta simples: por que é escuro à noite? A resposta nos levou numa viagem desde a geometria do sistema solar até as fronteiras do espaço-tempo e ao nascimento da própria realidade. Descobrimos que a noite é escura porque o universo está nascendo a cada momento, expandindo-se para o futuro, carregando a luz para longe, esticando-a, acalmando-a. A escuridão é a evidência da nossa origem e a garantia do nosso futuro imediato. Ela é o escudo que nos protege da fúria do Big Bang, que ainda ecoa em cada canto do espaço, mas agora domado, reduzido a um sussurro de micro-ondas. Somos os filhos desse resfriamento. Somos a matéria que despertou num universo que finalmente ficou quieto o suficiente para sonhar. Portanto, quando a noite cair e as estrelas se revelarem, não tenha medo da escuridão. Ela não é o fim, ela é o meio. É o vasto e silencioso palco que nos foi concedido para que, por um breve e precioso momento na eternidade, pudéssemos abrir os olhos e contemplar o mistério de estarmos aqui. E enquanto olhamos para esse abismo, para esse oceano de tempo e espaço que se estende para sempre, a única pergunta que resta não é por que o universo é escuro, mas o que faremos com a luz que nos foi dada enquanto ainda podemos vê-la.